O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou procurando o seu lugar, se assentando. O André, eu sei que você pediu para ele sentar, mas eu vou pedir para ficar em pé um pouquinho. Vamos ficar em pé um pouquinho? Olha para a cara de quem está do seu lado. Já quer sentar, ó. É um perigo quando está quente e muda o tempo assim. O povo começa a ficar bem calmo na missa. Depois dorme na homilia do padre. Estou de olho, hein? Me ajuda a não deixar a pessoa que está do seu lado dormir. Combinado? Sim ou não? Vamos lá então, gente. Eu pedi para o André preparar uma canção aqui para nós, que tem tudo a ver com o tema do nosso acampamento. Qual é o tema do nosso acampamento? Em Cristo somos mais que vencedores. Você sabe que antes de vir para essa missa eu estava rezando por você que está aqui. Já rezei por você, eu não sei, não sabia do seu tamanho, não sabia o que você estava vivendo. Mas sabe o que Deus dizia no meu coração? Que a tua vitória está para chegar, viu? Amém. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Ontem eu pregava no Sorrindo para a Vida e trouxe várias passagens bíblicas provando ali exegeticamente que Deus é um Deus de surpresas. Quando a gente caminha com Ele em fidelidade, Ele nos surpreende. E desde o momento que você decidiu sair da sua casa para vir para cá, desde o momento que você tomou aquele banho, espero, para vir para cá, Deus já começou a trabalhar na sua vida e já agir naquilo que é importante para você, já começou a transformar a sua família, já começou a curar o seu coração, porque Ele é um Deus fiel. Sabe, quando a gente vai a Ele, Ele vem até nós. Levanta os seus braços, eu quero ensinar você essa letra. Tem tudo a ver com o que a gente vai cantar e rezar aqui. Você vai repetir depois do padre: não temerei meus inimigos. Não temerei meus inimigos. Mas está muito fraco. Não temerei meus inimigos. Não temerei meus inimigos. Não temerei o meu futuro. Não temerei o meu futuro. A minha vitória está em Ti. A minha vitória está em Ti. Na tempestade, na tempestade, estás comigo. Estás comigo. Eu sei que Tu cuidas de mim. Eu sei que Tu cuidas de mim. Só em Ti. Só em Ti. Eu vencerei. Eu vencerei. Só em Ti. Só em Ti. Alcançarei. Alcançarei. A minha vitória vai chegar. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer. Eu vou crer. Eu vou crer. Eu vou crer. A minha esperança está em Ti. A minha esperança está em Ti. Vou vencer. Vou vencer. O meu futuro está em Tuas mãos. O meu futuro está em Tuas mãos. Nenhum mal. Nenhum mal. Nenhum mal. Nenhum mal irá me atingir. Irá me atingir. Vamos cantar isso? Eu quero ver você proclamando isso. Não temerei meus inimigos, não temerei o meu futuro. Solta a voz. Pode se sentar, agora sim pode se sentar. Vou deixar você de olho nessa pessoa aí, viu? Para não deixar essa pessoa dormir, combinado? Tem gente que veio de viagem, veio de longe, isso é um perigo. Meus irmãos, pode segurar para mim nesse mesmo acorde. Meus irmãos, veja bem, quem que nós celebramos hoje? Levanta a mão. Quem aqui sabe quem nós estamos celebrando hoje? O padre já disse, levanta a mão. Já esqueceu? São João da Cruz. Gente, São João da Cruz é alguém muito especial. Ele foi, como o padre já disse, o reformador do Carmelo. No século XV, ele viveu num tempo muito difícil.
3 coisas bem importantes que a gente tem que entender. São João da Cruz, que nós celebramos hoje, amado filho, amada filha, você que está aqui, você que está nos acompanhando em casa, São João da Cruz viveu num tempo muito difícil, num tempo no qual muitos cristãos se desviavam da verdade, um tempo no qual muitos cristãos deixavam a radicalidade do Evangelho, um tempo no qual muita gente deixou ideologias, pensamentos mundanos entrarem no pensamento cristão, não é? Tem muita gente que fala assim: padre, a igreja tem que se abrir, a igreja tem que receber a sabedoria do mundo, a esperteza dos negócios. Esses dias uma pessoa me disse, ao que eu respondi: olha só, a gente não tem que trazer o mundo para a igreja, a gente tem que levar a igreja para o mundo. Nós não temos que trazer a mundanidade, me entenda bem, aquilo que São João fala, né, o mundo que é adversário de Deus, do reino de Deus. Nós não temos que trazer isso para a igreja, nós temos que levar Cristo para o mundo. Então veja bem, presta atenção, você aqui, você em casa. São João da Cruz enfrentou um tempo, digamos, de idolatria, idolatria do prazer, idolatria da facilidade, idolatria do eu também, diferente do nosso tempo, mas ele enfrentou. Mas graças a Deus que essas coisas só aconteciam no tempo de São João da Cruz, não é verdade? Hoje não acontece. O que você acha? Pergunta para quem está do seu lado: isso acontece hoje, sim ou não? Pergunta para essa pessoa. É claro que acontece. Agora veja bem, o Evangelho nos falou de outro profeta. Qual foi o profeta que o Evangelho apresentou? João Batista, São João Batista. E São João Batista, veja bem, ele também viveu em um tempo muito difícil. Por quê? Porque só Deus sabe o que aconteceu naquelas cortes dos reis da época, né? E ele era um homem austero, que não comprometeu o anúncio do Evangelho para agradar ninguém. Então ele denunciou o pecado público ali de Herodes, né? Que tinha dado um jeito de eliminar o irmão e ficar com a esposa do irmão. E por isso, por esse tempo difícil, diante do qual ele se levantou como profeta, se levantou por Deus, se levantou pelos valores bíblicos, se levantou pela verdade, se levantou pela integridade da família, do casamento. O que aconteceu com São João Batista? Cortaram a sua cabeça. Então veja bem, 2 que nós já refletimos aqui, sobre os quais nós refletimos, viviam em tempos difíceis: São João da Cruz e São João Batista. Mas agora nós temos um terceiro, que eu vou dizer para você. Esse aqui, no meu ponto de vista, enfrentou o pior cenário possível, que é o profeta Elias. Quem aqui conhece a história do profeta Elias? Pode responder com sinceridade. Conhece mesmo? Se eu for descer aí com o microfone e perguntar, você vai falar. Levanta a mão. Nossa, quanta gente, quanta. Padre, nossa missão está cada vez mais difícil, hein? Mas a gente está aqui para isso mesmo, para ensinar. Eu desconfiava disso, sabe? O meu anjo da guarda me soprou quando eu estava preparando essa homilia. Então pode preparar a sua Bíblia, que nós vamos conhecer bastante o profeta Elias, e a gente precisa conhecer. Por quê? Porque o profeta Elias é o personagem central do que eu quero falar aqui. Claro, São João Batista, né, os 2 maiores profetas. Você sabia que os 2 maiores profetas que já existiram são Elias e São João Batista? Por quê? Porque Elias, ele é o símbolo de toda a profecia no Antigo Testamento. Ele é o profeta que apareceu para Jesus na transfiguração. Apareceram quem? No Monte Tabor? Elias e Moisés. Moisés representando a lei, Elias representando a profecia, os profetas. Então, Elias foi o precursor de João Batista. E João Batista foi o precursor de quem? Ele preparou o caminho para quem? Responda aí. Para Jesus. Então esses 2 personagens estão estritamente ligados à história da nossa salvação. Gente, só que Elias viveu num tempo profundamente difícil. Ele nasceu em Tesbe, né? A Bíblia chama de Otesbita. Ele viveu num tempo, veja bem, olha só, pequenas concessões fazem grandes pecadores, né? Tinha um rei chamado Onri, um rei de Israel, e ele, querendo estar bem com os reis vizinhos, ele abriu uma concessão. Ele falou assim: olha,
A lei de Moisés não permitia essa mistura, né? Mas ele falou: eu vou pedir para o meu filho casar-se com a filha do rei vizinho, porque fica mais fácil, né? Aí ele me manda a madeira dele, porque a região ali de Tiro e Sidônia tinha uma boa madeira, né? Os cedros do Líbano, que a Bíblia fala. E aí eu também mando para ele aqui as pedras de Israel, que são famosas, e a gente fica tudo bem. Numa guerra ele me ajuda. O que aconteceu? O rei negociou os valores. Ele negociou a sua fé. Em busca de facilidade, ele abriu mão do que era essencial. E aí o seu filho, chamado Acabe, o rei Acabe, casou-se com a filha do rei de Tiro e Sidônia, chamada Jezabel. Gente, essa mulher, vou dizer para ti, ela era uma bruxa. Ela introduziu, né? O marido dela era um pau mandado, né? Você conhece algum assim? Aqui não tem ninguém, mas tem lugar que você vai assim, que o marido ele pede para a mulher até para cortar o cabelo, né? Pode ser assim, meu amor? Máquina 1 ou 3. Claro, só em outros países essas coisas acontecem. Mas Acabe era um pau mandado. E pouco tempo de casado, ela convenceu Acabe a destruir o templo de Deus, tá? Onde se adorava o Deus vivo, onde se ouvia a palavra de Deus. E ela construiu um templo ao Deus pagão Baal. Baal era o Deus da idolatria, era o Deus da fertilidade. E aquele tempo era um tempo no qual Israel começou a prosperar. Depois que eles separaram o reino do norte com o reino do sul, começou a prosperar. Então todo mundo ia lá no culto do Deus Baal, que era um ídolo. Todo mundo cedeu à idolatria, que era um pecado gravíssimo diante de Deus. Só que quanto pior o contexto, mais Deus entra na história levantando profetas e profetas ungidos. Aí o profeta Elias apareceu. E o profeta Elias, veja bem, eu vou falar disso depois. Você é chamado a ser profeta, você e eu. Mas o profeta não pode ser um saco de batata. O profeta não pode ser mole, não pode ser preguiçoso, não pode ser medroso. Porque Elias colocou em risco a sua própria vida. Como? Chegando diante do rei na corte, apontando o dedo e dizendo assim: você não pode fazer isso. O povo se desviou de Deus. E então Jezabel começou a perseguir Elias e decretou a morte do profeta Elias. Gente, todo mundo estava procurando Elias. Só que o Deus Baal, como eu disse, era o Deus da fertilidade, né? Então era o Deus que fazia as colheitas, a chuva via as colheitas produzirem muito. Então Elias fez a seguinte oração. Ele chegou diante do rei, está lá no livro de Reis, 1 Reis e 2 Reis, né? A partir do capítulo 17 de 1 Reis. Elias chegou diante do rei e falou assim: rei, a partir de agora não vai cair uma gota de água aqui nessa terra. Ele se ajoelhou e fez uma oração: Senhor, o Senhor é o meu Deus, em Ti eu confio. Que não chova até quando eu disser que é para chover. Gente, ficou 3 anos e meio sem chover. 3 anos e meio. Então o rei decidiu de fato matar Elias. Por quê? Porque começou a faltar dinheiro. Não tem chuva, não tem colheita, não se vende grãos. Mexeu no bolso, né, meu amigo? A chapa ferve. E Elias fugiu, ele se escondeu, né, na torrente de Carit, sobre uma montanha. E lá ele bebia da água da torrente, melhor dizendo. E os corvos traziam comida para ele. Só que depois a seca começou a ficar tão intensa que ele teve que fugir para Sarepta, um país vizinho, e lá ficou na casa de uma viúva. A viúva estava para morrer, não tinha nada. Ele chegou lá, tinha um pouquinho de farinha e de óleo, e ele disse para a viúva: faz um pão e um bolo para mim. Ela disse: eu não tenho, eu estava esperando fazer isso aqui para eu e meu filho comermos e morrermos de fome depois. E Elias disse: em nome do Senhor eu proclamo, enquanto eu estiver aqui não vai faltar farinha nem óleo na sua vasilha. E todos os dias aparecia o óleo e a vasilha, o óleo e a farinha na vasilha. E Elias ficou escondido até quando deu 3 anos e meio. Então ele voltou, todo mundo procurando Elias, mas ele voltou, claro, no nome do Senhor, né? Pega a sua Bíblia agora em 1 Reis, lá no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 16. O padre vai ler bastante, mas como eu disse, vale a pena você conhecer, porque isso é uma coisa que você e eu, como cristãos, como católicos, precisamos saber. 1 Reis 18, e você que não trouxe a Bíblia aí, cara de pau, vê se anda com a sua Bíblia, tá? A Bíblia é uma coisa importante. E se você está vendo a Bíblia no celular,
Resista à tentação. Vai que chegou um zap da sua sogra aí agora, pedindo para você levar uma camiseta aqui do Osana. Não é para abrir outra coisa, né? Não tem problema se você for usar a Bíblia no celular, mas não se distraia. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 16. Abdias partiu para junto de Acabe, que era o rei, e avisou que Elias tinha voltado, né? Acabe saiu ao encontro de Elias, que era o rei idólatra, né? O Acabe, e quando viu, exclamou: porventura és tu que arruínas Israel? Ou seja, nós estamos sem chuva, sem comida por causa de você, Elias. Elias respondeu: não sou eu que arruinei Israel, mas tu e a casa do teu pai, por terdes abandonado os mandamentos do Senhor e seguido os ídolos de Baal. Está vendo o que é um profeta aqui? Depois eu vou falar de 11 características de um verdadeiro profeta de Deus, mas vai guardando no seu coração, porque Deus te chama a ser profeta. Você vai sair daqui com o selo da profecia na sua testa e no seu coração, em nome de Jesus. Então presta atenção. Convoca, pois, junto de mim, na montanha do Carmelo, todo Israel, com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que são mantidos por Jezabel. Olha só, Elias era o único profeta de Deus. Olha como a idolatria tinha se espalhado. E tinham 450 profetas de Baal, Elias sozinho, e mais 400 profetas dessa outra divindade pagã, desse outro ídolo, Azera. Versículo 20. Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: até quando andareis mancando de um lado para o outro? Olha as perguntas que o profeta está fazendo. Se o Senhor é o verdadeiro Deus, segui-o, mas se é Baal, segui a ele. O povo não respondeu uma palavra. Gente, o povo já tinha acostumado a ser idólatra, eles tinham se esquecido da lei de Deus. Versículo 22. Então Elias disse ao povo: eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. Que nos deem 2 novilhos. Eles escolham um novilho e, depois de cortá-lo em pedaços, o coloquem sobre a lenha, sem pôr fogo por baixo do novilho. Eu prepararei depois outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e tampouco lhe porei fogo. Em seguida invocareis o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que ouvir enviando fogo, este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu dizendo: ótima proposta. O povo gosta do furdunço, né? Vê uma briga, já quer lá, já quer ver, já quer fazer uma selfie. Se fosse hoje, todo mundo fazendo live, né? Do acontecido. Versículo 25. Elias disse então aos profetas de Baal: escolhei um noviço e começai, pois sois a maioria. Invocai o nome do vosso Deus, mas não acendais o fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam-no, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, ouve-nos. Mas não se ouvia voz alguma, e ninguém que respondesse. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Era o rito pagão, né? Ao meio-dia Elias zombou deles, dizendo: gritem mais alto, pois sendo Deus deve estar muito ocupado. Porventura ele se ausentou, está de viagem, ou talvez ele está dormindo e precisa ser acordado. Então eles gritavam ainda mais forte e retalhavam-se, seguindo o seu costume, com espadas e lanças até o sangue escorrer. Passado o meio-dia entraram em transe até a hora do sacrifício vespertino, mas não se ouviu voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximai-vos de mim. Todo o povo veio para perto dele, e ele refez o altar do Senhor, que tinha sido demolido, pelos pagãos, pela rainha Jezabel. Tomou 12 estrelas, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: teu nome será Israel, e edificou com as pedras um altar em nome do Senhor. Fez em torno do altar um rego, como que para semear uns 20 litros de grãos. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho, colocou-o sobre a lenha e disse: enchei 4 talhas de água e derramai-a sobre o holocausto, sobre a lenha. Depois disse outra vez, e depois fizeram uma segunda e uma terceira vez. Eles fizeram um buraco do lado, encheram de água o novilho e encheram de água o entorno do altar. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó,
mostra hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, que é por tua ordem que fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, és Deus, e que és tu quem convertes o seu coração. Então o fogo do Senhor que devorou o holocausto, veio um fogo do Senhor, caiu um fogo do Senhor que devorou o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira, secou a água que estava no rego. Vendo isso, o povo se prostrou com o rosto no chão e exclamou: é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Elias disse: prendei os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Olha só, presta atenção, o que nós acabamos de ler aqui, eu fiz questão de ler a história inteira, porque é importante para você ter contato com a Bíblia, é importante para você conhecer o que está por trás aqui do que nós estamos vivendo, celebrando e refletindo hoje. Elias era o único, Elias era procurado para ser morto, Elias se sentia sozinho, mas ele teve a coragem de enfrentar 450 profetas, e no sacrifício dele o fogo veio do céu e consumiu, e o povo se converteu. Porque muitas vezes, filho, filha, Deus dá os sinais para quê? Para que nós nos convertamos. Os sinais existem para que nós nos convertamos. Eu digo para você, eu afirmo para você isso, nesse Osana Brasil 2024, Deus quer que você, que talvez se sente sozinho na sua família, como Elias, talvez na sua família, chega esse final de ano, você fica até com medo, porque é aquela churrascada, todo mundo se reúne, ninguém quer fazer oração. Ou será que é só lá para o meu lado que existem essas coisas, lá onde a minha família mora? Será que é só isso, só acontece por aí, por onde eu ando? Ninguém quer fazer oração, todo mundo bebendo igual um cachaço, não quero ofender o cachaço, claro, né? Todo mundo chapando, aí na hora que está todo mundo bêbado, já vai o povo, ó, começa aquelas danças, tal, uns descendo na boquinha da garrafa, os mais novos que não sabem o que quer dizer, depois, não pesquisa não, na verdade, uma onda que aconteceu no Brasil uns anos atrás, tá? Não é assim? Às vezes você se sente como Elias na sua casa, às vezes você se sente como Elias na sua família, às vezes você se sente como Elias no seu trabalho. Mas esse padre, essa pessoa, desculpa, é muito beata. Essa pessoa, sabe, ela está deixando de viver. Mas eu digo para você, por mais que os valores do tempo mudem, como mudaram no tempo de Elias, a palavra de Deus não muda, e Deus quer que você e eu sejamos Elias na nossa realidade. Deus quer que você e eu sejamos Elias na faculdade. Deus quer que você e eu sejamos Elias onde quer que a gente anda, por onde quer que andemos. Elias viveu num tempo de crenças pagãs, de ideologias, e nós também vivemos um tempo profundo no qual o inimigo, gente, na minha época, quando eu era adolescente, a minha mãe falava: olha, não vai lá naquela praça e não anda com fulano. Por quê? Porque poderia perverter a criança, o adolescente, o filho. Hoje em dia o inimigo entra na sua casa pela tela, pelo celular, pela série. Você chega cansado do trabalho, você deixa o seu neto, o seu filho com o celular, e ali ele está sendo descatequizado, e ali ele está sendo ensinado os valores contrários ao Evangelho. Nós vivemos em muitas formas o que Elias viveu, o que João Batista viveu, o que São João da Cruz viveu. Elias, depois de tudo isso, reconsagrou o povo a Deus, orou novamente, a chuva caiu, e com os 3 anos e meio sem chuva, ele humilhou Baal, que era considerado o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, sabe? Mas Deus quer que você seja Elias, Deus quer que você seja profeta, na sua realidade. E eu vou dizer para você, o que é um profeta? Você já parou para pensar o que é um profeta? Profeta não é alguém barbudo que anda com uma roupa branca, né? E que vê o futuro. Isso aí é a mãe de Ná. Para quem não sabe, os mais novos também, depois o tio explica, né? O que quer dizer? Quem vê o futuro, quem descobre. Não, o profeta, em primeiro lugar, o profeta é um amigo de Deus. O profeta é alguém grávido da palavra de Deus. Você viu que a primeira leitura dizia: Elias levantou-se como um fogo, a sua palavra queimava como uma tocha. Por onde que ele andava? Por quê? Porque ele estava grávido da palavra de Deus. Ele tinha a palavra de Deus tão entranhada nele, que por onde ele andava, essa palavra era destilada. Onde ele andava, essa palavra alcançava as pessoas. O profeta é um amigo de Deus. O profeta é aquele que lembra o povo. Veja bem, você viu que Elias falou: gente,
Vocês abandonaram o Senhor, mas vocês têm uma aliança com Ele. O profeta é aquele que nos lembra quem nós somos. Quando você está no pecado, quando você escolheu seguir os passos do diabo e não de Deus, o profeta vem e te lembra: você é povo de Deus. Pelo seu batismo você é propriedade de Deus. Você pode repetir isso depois de mim? Pelo meu batismo. Pode ser mais forte. Pelo meu batismo eu sou propriedade de Deus. Eu sou povo consagrado a Deus. Eu sou profeta. Essa é a missão do profeta. E Deus hoje, Ele trouxe você aqui nesse Osana Brasil. Sabe por que Ele te trouxe? Porque a partir daqui Ele quer levantar uma geração de profeta para pegar fogo, para incendiar o Brasil. A partir da Canção Nova, a partir do Osana Brasil, Deus está formando uma nova geração de profetas. Pode aplaudir isso, aplauda a pessoa que está do seu lado, o profeta que está nascendo aí. Sabe por quê? Porque você tem DNA de profeta. Você tem DNA de profeta. Porque pelo seu batismo você foi feito profeta, sacerdote e rei. Aquilo que a gente chama na teologia do tríplice munus, né? É o poder. Você recebeu de Deus a atividade de ser profeta, o dom da profecia. Deus te fez profeta, Ele te escolheu, Ele te separou, Ele te ungiu e Ele quer te enviar como profeta. Você tem DNA de profeta. Nós na Canção Nova, nós temos o legado do Padre Jonas Abib, o DNA do Padre Jonas Abib. Nós não podemos ser outra coisa senão profetas, porque nós temos o legado e o DNA do Padre Jonas Abib, que foi um dos maiores profetas que o Brasil conheceu nos últimos anos, nas últimas décadas. Eu digo isso sem qualquer falsa humildade, é fato, sabe? Mas o profeta, guarde isso, filho, filha. O profeta é alguém que recorda o povo: você foi feito por Deus e para Deus, como dizia Santo Agostinho. O profeta diz: você foi feito por Deus e para Deus, então volta para Ele. O profeta lembra, o profeta recorda. Você sabe o que quer dizer a palavra recordar? Vem do latim res cordare, quer dizer trazer para o coração, cordes de novo, né? Res cordare, eu trago para o coração. O profeta, ele recorda, ele traz para o coração, para a consciência da pessoa, de novo, quem ela é. Por quê, gente? Porque nós somos um povo de memória curta. Diga para quem está do seu lado: não seja uma pessoa de memória curta. Não seja uma pessoa de memória curta. Porque, veja bem, você sabe qual é um dos verbos que mais aparece no Antigo Testamento? Um dos verbos que mais aparece é o verbo Shema Israel. Lembra, Israel, lembra. Uma das coisas que a Bíblia mais fala é lembra, lembra. Lembra que fui eu que te tirei do Egito. Lembra que eu abri o mar vermelho. Lembra que eu alimentei vocês no deserto com o pão do céu. Lembra das pragas do Egito. E para o judeu era uma lei. Ele era obrigado no sábado, antes de ir na sinagoga, ou depois da sinagoga, durante o jantar, o avô, o pai, sentar com o filho e contar a história. Contar a história da salvação. Lembrar. E aqui eu digo para nós, Canção Nova, lembra que isso aqui era um brejo e hoje é esse centro de evangelização, por causa da profecia do Monsenhor Jonas Abib, que ele via tudo isso aqui que está aqui hoje. Muitas pessoas só viam um brejo. Então Deus quer que você lembre quem você é, sabe? Eu vou ser sincero, às vezes nós que somos missionários, nós estamos distantes das nossas famílias, né? Esse ano eu pedi uma licença da Canção Nova e fiquei por 3 meses lá na casa dos meus pais, ajudando a cuidar, né, da minha família. Minha mãe estava enfrentando uma situação de saúde, meu pai também. Foi muito bom, na verdade. E você sabe que estando lá, eu me lembrei um pouco de quem eu sou. Porque lá eu não era só o padre Adriano Zandoná da Canção Nova. Como diz minha irmã, eu era o Dri. Para os meus sobrinhos eu era o tio. E a minha irmã ficou hiper feliz. Chegou o tio de 2 metros, ela ficou em paz. Não brinca com ele, se quiser o dia inteiro, leva para onde você quiser, shopping. Porque imagina, ela com 2 crianças pequenas, trabalhando de casa, ficou hiper feliz. Mas foi bom, eu lembrei quem eu sou. Eu lembrei lá das minhas raízes. Eu lembrei, né, meu pai é um caminhoneiro, aqueles caminhoneirão mesmo assim, sabe? Italianão, que andava sem camisa, aqueles caminhão na época, eu aprendi a dirigir com ele. Aquele caminhão que a gente dirigia, gente, não precisa de academia, o seu bíceps estava sempre assim, ó, que não tinha direção hidráulica, eu subi e soltava o peso no caminhão. Isso lá atrás, né? Eu também fui caminhoneiro, não tem cara não, mas fui, viu? Me respeite.
Aí hoje meu pai não é mais caminhoneiro de viajar para longe, claro, ele trabalha ali na região. Mas como foi bom estar lá, né? E lá eu lembrei. E o que eu fui fazer na casa dos meus pais? Eu virei Uber, né? Levava no médico, levava para consulta, dormi com meu pai lá no hospital durante a cirurgia, ajudei meu pai a tomar banho, ele é bem esperto, nem precisei ajudar muito, né? Mas ajudei, fiz comida, não é igual a da minha mãe, né? Eu dei o meu melhor, mãe, perdão publicamente, né? Lavei louça, a pia da minha mãe, do tamanho dela, eu lavava a louça assim, no final ela falava, levanta filho, eu falava, não consigo. Mas eu voltei à minha origem, lá não era o padre Adriano Zandoná, eu era o filho. E eu estava lá em casa, eu via minha mãe mexendo nas flores todos os dias, eu ajudava, eu ficava ali de lado, né, que eu não sou muito bom de flores, mas eu me lembrei quem eu sou. Aí eu voltei para a Canção Nova, claro, e lá também eu lembrava que eu era Canção Nova, porque eu também não sou só o Adriano Zandoná, eu sou o padre da Canção Nova, eu tenho um carisma, eu tenho uma unção que recebi de Deus, o meu sacerdócio, mas me fez muito bem lembrar de quem eu sou. E muitas vezes Deus permite que sofrimentos venham na nossa vida, muitas vezes Deus permite que pancadas venham na nossa vida, muitas vezes Deus permite que a cruz venha na nossa vida e que o demônio esfregue coisas na nossa cara, só para nos lembrar de quem nós somos. Você é filho de Deus, você é profeta, você é amado, você foi feito para ser uma bênção, você é mais que vencedor em Jesus, é essa a sua identidade, ponto. Mas o mundo vai te enganando. Você é o que você quiser, você não é o que você quiser, você é o que Deus te fez, ponto. Então o profeta, ele vai lembrando as pessoas de quem eles são, ele vai lembrando a história, ele vai lembrando a identidade, tem a ver com identidade. Por quê? Porque você foi criado, filho, filha, à imagem e semelhança de Deus, você não é fruto do acaso. Você, ai padre, eu sou fruto de uma camisinha que estourou, esses dias um jovem falou, né? Não, a camisinha estourou, tudo bem, talvez teu pai e tua mãe não estavam esperando, mas se Deus não quisesse, os espermatozoides do seu pai não teriam fecundado o óvulo da sua mãe, o óvulo da sua mãe. Quanta gente tenta engravidar casais por décadas e não conseguem? Você está vivo porque Deus quis você, você é uma bênção. Então você precisa se lembrar de quem você é. Quem você é? Filho de Deus. Quem você é? Vencedor em Cristo. Quem você é? Feito para impactar essa geração. Quem você é? Profeta. Quem você é? DNA de profeta. Então Deus hoje, Ele te trouxe aqui para te lembrar de quem você é. Ele te trouxe aqui para te lembrar também que você é profeta, que Ele vai te enviar a partir desse Osana Brasil para lembrar as outras pessoas da sua casa, as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua família, quem elas são. Porque é muito fácil a gente se perder, a gente se enganar. É muito fácil. Então você, profeta, precisa ser em primeiro lugar um amigo de Deus. Porque o profeta, ele vê a realidade, ele lê a realidade a partir dos olhos de Deus. O profeta não anuncia ideias, o profeta não anuncia filosofias, o profeta não anuncia bons pensamentos, ele anuncia uma pessoa divina que é Jesus Cristo, ponto. Você precisa ser amigo de Deus, mas Deus quer que você volte para sua casa como profeta. Gente, mais do que nunca, hoje mais do que nunca, o Brasil precisa de profetas. Deus está levantando nessa geração, nesse dia no Osana Brasil, uma geração de profetas, e isso não é frase de efeito. É uma verdade, você precisa ser profeta, você precisa recordar às pessoas quem elas são. Que elas foram criadas, cito mais uma vez Santo Agostinho, por amor, por Deus e para Deus, por amor e para amar. Porque tem muita gente perdida na sua identidade, e o demônio, ele é sórdido, ele está confundindo os nossos jovens com relação à sua identidade. Mas você precisa se levantar como profeta nessa geração, sem ter medo de dizer a verdade. No Brasil nós precisamos de profetas que se levantem e digam: aborto aqui não, ideologia de gênero aqui não, essas porcarias todas aqui não. Esse país é um país cristão, é terra de Santa Cruz, é terra de Santa Cruz, o nosso DNA é católico, é cristão. Mas a gente precisa se levantar. Você, não estou falando para você ser mal educado, para você ofender ninguém, não é isso. Mas você precisa se levantar e falar assim: aqui na minha casa, filho, você não vai dormir com a sua namorada não, porque essa é uma casa cristã, que tem respeito. Agora você fica querendo agradar todo mundo? Me perdoe, para ser profeta você vai fazer muito inimigo, e Deus quer que você faça, porque já deu de cristão hipócrita, de cristão legalzão, de cristão que fala frases bonitas, já deu.
Deus quer que você se levante e diga: aqui em casa, o Natal não é só churrasco e bebida, nós vamos rezar. Aqui não é só beber igual um cachaço. Aqui em casa certas músicas não vão tocar, porque isso fere a minha fé. Você tem que se levantar. Você é católico, é um saco de batata. Você é católico, é um saco de batata. Pode aplaudir. Você está me entendendo? Isso é ótimo sinal. Você tem que se levantar e dizer: certas músicas não entram aqui em casa. Gente, eu estava ouvindo, antes de vir a pregação, de fazer essa pregação, de vir presidir a missa, eu fiz uma pesquisa de qual é a música mais ouvida no Brasil esse ano. Eu fico com vergonha de dizer aqui o que a música diz, porque tem criança assistindo. Mas eu vou só te falar a música do ano passado, né? A música mais ouvida no ano passado, ela falava 41 vezes: soca, 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 soca. Claro, né, as crianças que estão assistindo, soca leite no café, né, açúcar no suco, manteiga no pão, essas coisas assim, né, crianças? Aí você ouve e fica na sua cabeça: soca, 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 né? É o que nossos jovens estão consumindo. E não faz essa cara de que você nunca ouviu, não, cara de pau. Que talvez lá na sua casa, ó, e aquela sofrência na sua casa. Eu não sei, padre, porque eu sinto vontade de trair a minha esposa. De manhã até de noite ouvindo essas músicas que só falam de traição, de bebida. Ela me traiu, eu vou pegar, tô facinho, faz os movimentos. Essa música promíscua não pode entrar na sua casa. Você é profeta, você tem que se levantar e dizer: aqui não, essa casa é cristã. Essa porcaria não vai tocar aqui, ou você vai ser um saco de batata. Sabe, é hora do católico começar a ser católico. É hora de você dizer: não, aqui nós vamos viver a palavra de Deus. Não é para você, mais uma vez eu digo, não é para você brigar com ninguém, não é para você fazer confusão, desrespeitar nenhum ser humano. Mas ou você se decide por Deus, ou você vai ser sempre um católico sem sal, um católico mentiroso, um católico fraco, um católico sem fé. Você precisa brilhar, o profeta. Diga para quem está do seu lado: profeta, você precisa brilhar. A luz de Deus precisa brilhar em você, a verdade do evangelho precisa brilhar em você. Diga para essa pessoa. E eu digo para você: esse mundo sensualizado, gente, está em total desacordo com a palavra de Deus. Você precisa se levantar como profeta. E outra coisa, tem gente que é assim: deixa a criança ser educada pela internet, pela TV. Não faça isso, você está entregando seu filho na mão do diabo. Você tem que educar o seu filho, você tem que acompanhar o que o professor está dizendo. E se falar bobeira, e se falar ideologia, você vai lá na escola e faz um barraco. Você diga: você não está recebendo do Estado para ensinar essa ideologia, você não está recebendo do meu bolso, se for particular, para ensinar isso. Ensina português, ensina matemática, ensina inglês. Sobre educação de valor e moral, quem ensina sou eu, que sou pai e mãe. Agora o pai e a mãe dá o ouro para o bandido. Filho, não dá, você tem que assumir. O pai precisa ser, eu dizia no acampamento aqui esses dias, precisa ser o primeiro catequista do filho. Ai, padre, eu não sei porque o meu filho se perdeu. Eu sei porque seu filho te perdeu, porque você ficou assistindo novela e não viu com quem ele estava andando. Com todo respeito, tá? Não estou julgando você, talvez não tenha sido isso, mas se a carapuça servir também, coloca e se converte, reage, cara de pau. Você tem que assumir a sua família. Eu esperava que o anjo Miguel viesse e ensinasse o catecismo para o meu filho. Meu amigo, ele não vai vir não. Isso aqui tem que estar na sua cabeceira, Isso aqui você tem que ensinar para o seu filho, você tem que saber isso aqui de cor. Que raio de católico que não conhece o catecismo, não é católico, depois vira crente aí. Tem gente que fala: eu virei evangélico. Eu converso 5 minutos com a pessoa e falo: cara, você nunca foi católico. Nunca foi. Porque você não sabe quais são os dogmas de Maria, você não sabe por quê, você não sabe qual é a nossa fé, você não sabe sobre o magistério, a tradição, a escritura. Sabe? Então você tem que assumir a sua família, assumir a sua vida e ser profeta. E eu digo para você: você vai arranjar inimigos, vai. Você vai desagradar pessoas, vai. Eu digo para você, eu lembro quando eu era padre novo, morava em São Paulo, eu não vou dar muito detalhe, que talvez tenha gente assistindo, né? Mas tinha uma paróquia num lugar que tinha um jovem lá, jovem assim dos seus 40 e pouco, como esse que vos fala, né? Um adolescente, né? E o rapaz ajudava muito na paróquia. Ele era muito bonito, tinha uma namorada assim que você não podia nem olhar muito. Eu olhava até para baixo quando eu via ela. Eu falava: oh meu Deus do céu, bonita que dava medo. O rapaz muito rico, bem sucedido, ajudava muito a paróquia. Tinha 3 padres nessa paróquia, e eu ia muito nessa paróquia. A paróquia é grande, né?
e na região metropolitana de São Paulo. E esse rapaz morava junto com a moça, ele não queria casar. E ele estava, me perdoe a sinceridade, com todo respeito a você que vive uma situação de segunda união, você é acolhido, mas filho, se você está morando com uma pessoa sem casar, você está em condição de pecado mortal, ponto. Me perdoe, com todo carinho a você, mas o amor leva, sem verdade, não tem caridade, gente. E ninguém falava para o bendito que estava errado a situação dele, mas ele ajudava muito na paróquia. Aí eu fui lá um dia, né? Sou filho do Padre Jonas, o Padre Jonas ensinou a gente a ser meio abusado, né? E um dia o rapaz veio falar comigo e falou para mim que a situação dele estava ótima, que ele era muito caridoso. Eu falei assim, está ótima sim, mas você tem que casar, a situação sua está errada. Com todo carinho, claro, eu falei. Se você morrer assim, você pode ir para o inferno, perder sua salvação, filho. Por que você não casa? Ah, é por isso, por aquilo outro. Eu falei, você que sabe, a escolha é sua, mas eu te falei o que eu tinha que te falar. Para variar, ele me odiou por 15 dias. Me odiou mesmo, deve ter me elogiado muito, né, lá para os padres, para os amigos. É que nem quando você fecha um motoqueiro lá na Marginal Tietê, ele passa falando, Deus abençoe sua mãe. Eu falo, amém, filho. Acontece muito, quem morou em São Paulo dirigindo sabe o que eu estou dizendo. Passou 15 dias, eu voltei na paróquia, ele me procurou. Falei, agora ele vai falar que vai parar de ajudar a paróquia, aí o padre vai me matar, né? Eu venho aqui de fora, ele estava em obra na paróquia. Mas eu falei, eu vou falar o que pro cara? Se ele não quiser deixar de me seguir, que deixe. Quiser deixar de conversar comigo. Ele me chamou para conversar. E eu já fui, invoquei São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Antônio, a Virgem Maria, São José, São Pedro, São Carlos Borromeu e mais outros amigos aí do céu. Falei, caramba, né? Chegou todo imponente assim. Foi lá no escritório do padre, fechou a porta. Eu falei assim, será que ele está armado? Eu pensei. Ele olhou para mim e falou assim, olha padre, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu te odiei quando você me falou aquilo. Eu olhei para ele, dei um sorriso amarelo e falei, eu sei, amado. Mas ele me falou o seguinte, eu fiquei por 10, 12 dias odiando o senhor, mas eu vim aqui te agradecer. Porque o que o senhor me disse, Deus já tinha falado no meu coração. Ele já falou dentro de mim, mas ninguém teve a coragem de confirmar e de dizer, eu vou me casar daqui a 2 meses, padre, já está marcado. Você entendeu? Você entendeu? Quando você profetiza algo para alguém, você tem que ter consciência que você não está sozinho. Alguém já falou dentro da pessoa antes de você. Alguém já falou com a pessoa antes de você. E alguém está falando com a pessoa além de você. É o Espírito Santo. O profeta e o Espírito Santo são uma coisa só. Por isso que o Padre Jonas sempre nos ensinou, na Canção Nova, peça o Espírito Santo, peça o Espírito Santo, peça o batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque eu sei, eu vou ser sincero, quem prega aqui como eu sabe o que eu estou dizendo. Às vezes você escreve um livro, escreve uma música, você prega, aí a pessoa te procura depois da pregação e ela fala para você que ela entendeu da pregação algo que você não falou. Às vezes eu estou falando de Nossa Senhora e a pessoa fala, nossa padre, eu senti tanta presença de São José na pregação. Você está pregando sobre conversão e a pessoa, nossa padre, eu senti que Nossa Senhora falou comigo. Eu falo, mas que raio que é esse? Por quê? Porque a palavra não é minha. A partir do momento que ela saiu da minha boca, o Espírito Santo vai trabalhar com ela no teu coração, falando o que Ele quer e não o que eu quero. Então talvez Deus já está, Deus já está falando com você aqui de coisas que eu nem estou pensando em dizer, mas Ele já está falando para você amizades que você tem que tirar da sua vida. Ele já está falando para você lugares que você não pode mais ir. Ele já está falando para você músicas que você não pode mais ouvir. Ele já está falando para você uma vida de oração que você pode ter e você não pode fazer de conta que não é contigo. O Espírito Santo já está falando. Por isso que você tem que ser profeta. E não vem com essa desculpa não, tá? Ai padre, sabe o que é? É o que eu mais escuto. Ah padre, eu não sei falar direito. Ah padre, eu já sou muito velho. Ah padre, eu sou muito novo. Olha só, Deus escolheu profetas, presta atenção. Ele escolheu Moisés, Moisés falou que era gago. Deus falou, não tem problema, eu quero você. Deu a Arão para ajudar, mas vai. Ele escolheu Jeremias, Jeremias falou, eu sou uma criança. Deus falou, não estou nem aí se é uma criança, meu irmão, vai profetizar. Ele escolheu Amós, Amós falou, eu não sou profeta, nem sou filho de profeta, sou cultivador de sicômoros, né? Cada um começa com a sua desculpa, já percebeu? Seu cabedal de desculpa. Deus falou, Amós, menos filho, vai falar por mim. Deus falou para Isaías ser profeta, ele disse, eu sou um homem de lábios impuros. Mas todos esses Deus chamou, ungiu, preparou e enviou, ponto. Talvez você está dizendo, padre, mas eu já tenho 70, eu tenho 80, eu sou uma adolescente de 92, né? 93,
não importa, você criança, você jovem, você velho, Deus está te fazendo profeta e Ele quer que você profetize como Elias. Ele quer que você profetize na sua casa, na sua família. Ele quer que você leve o fogo do Espírito que você está recebendo aqui. É você mesmo, tá? É você. Você tem DNA de profeta. Olha só o que o catecismo diz. Número 2584. 2584. No face a face com Deus, os profetas recebem luz e força para a sua missão. A sua oração não é uma fuga do mundo infiel, mas uma escuta da palavra de Deus, às vezes um debate ou uma queixa, mas no momento no qual o profeta é preparado e consequentemente enviado a profetizar. Deus quer que você tenha comunhão com Ele, porque ninguém fala de Deus sem falar com Deus, e que você profetize. E agora eu vou partilhar contigo, filho, presta atenção, que isso aqui é muito importante, já caminhando para o final da nossa reflexão. Olha só, 11 características de um verdadeiro profeta. Diga para quem está do seu lado, 11 características. Está muito fraco. 11 características de um verdadeiro profeta. Presta atenção. Primeira característica de um profeta de Deus de verdade. Porque não é assim você chegar brigando com todo mundo, fazendo vídeo na internet. Não, não. O profeta não é alguém que ataca as pessoas, é alguém que ataca o demônio e o pecado. Primeira característica: vida de oração constante. Vida de oração constante. Você precisa comungar, se possível todos os dias, o máximo que você conseguir. Você precisa rezar o terço, o rosário. Você precisa ser um homem que vê a face de Deus. Elias, Moisés, os profetas todos, gente, eles viviam na montanha, fazendo o quê? Em oração, vendo Deus, contemplando Deus, recebendo a profecia para depois profetizar. Se você não recebe a profecia, como é que você vai profetizar, criatura? Primeira característica do profeta qual é? Mais forte, qual é? Vida de oração. Segunda característica do profeta: ele tem uma confiança abandonada em Deus e uma dependência total de Deus. Hoje no rosário cedo, quem estava no rosário? Levanta a mão. No final Deus me deu essa palavra, eu não sei se eu tive tempo de proclamá-la toda, mas Deus dizia no meu coração que Ele quer nos levar no final desse ano e no próximo ano a uma experiência de dependência dEle e da providência dEle. Dependência da providência, do cuidado de Deus. O profeta precisa confiar que Deus cuida dele. Por quê? Porque Elias foi alimentado pelos corvos, Moisés e o povo alimentado pelo pão que caía do céu. Deus cuida daqueles que se dedicam a Ele. Então o profeta precisa confiar mais em Deus do que em si mesmo, nos seus métodos, na sua inteligência, na sua eloquência. E como eu disse, não dê desculpa, eu não estudei teologia, eu não sei. Não, Deus quer você, Ele já te escolheu. Terceira característica do verdadeiro profeta: ele é alguém que é grávido da palavra de Deus. Você ouviu essa expressão? São Crisóstomo falava da gravidez bíblica, né? Lá no século IV. Lembra daquela passagem do livro do profeta Ezequiel, na qual Deus diz para Ezequiel: tem um rolo na sua frente, um pergaminho da Bíblia, né? Come, devora. Depois lá no Apocalipse, em uma visão, João também, né? Deus apareceu a ele e falou: come e devora esse rolo. O homem de Deus, a mulher de Deus, o profeta precisa ser grávido da palavra. O Padre Jonas nos ensinou na Canção Nova a sermos grávidos da palavra de Deus. Por quê? Se você é grávido da palavra de Deus, ela vai nascer de você em qualquer conversa, em qualquer situação. Seja grávido da palavra, grávida da palavra. Mas como que você vai engravidar da palavra de Deus, criatura? Tendo contato com ela. Quem está com a Bíblia aqui? Levanta a Bíblia para o Padre ver. Nossa, quanta gente. Murchei, que bom, louvado seja Deus, você que trouxe. Mas você que não trouxe, ande com a sua Bíblia, você precisa conhecer. Você sabe que eu tenho mudado muito as minhas homilias. Antigamente eu preparava uma homilia assim, com termos do grego, do hebraico, um monte de coisa. Aí eu antes de ir pregava. Hoje, quando eu vou fazer uma homilia, eu pergunto: quem aqui conhece a passagem da pérola escondida, que é a passagem do dia, por exemplo? 5 pessoas levantam a mão de 2.000. Eu esqueço tudo que eu preparei e vou explicar o que é a parábola. Por quê? Porque o católico conhece muito pouco da Bíblia. Eu deixo tudo que eu preparei para contar a história de Elias, como eu contei aqui, porque nem 10%, na verdade os 5% de vocês levantaram a mão falando que conheciam a palavra do profeta, a história do profeta Elias. Eu deixei um monte de coisa que eu tinha preparado. Por quê? Porque existe um analfabetismo bíblico. Nós precisamos estar grávidos da palavra. Veja bem,
Quarta característica do verdadeiro profeta: ele é alguém que corrige quem está no erro com desassombro. Ele chama os maus ao arrependimento. Você viu Elias? Olha, Elias disse para o rei Acabe: essa seca, essa fome não é culpa minha não, é culpa sua. Você que se desviou e desviou o povo. Volta para Deus. O profeta corrige dizendo: recorda-te quem você é, recorda-te que você é profeta, que você foi salvo pelo sangue de Cristo. Recorda-te que você foi salvo na cruz, Deus morreu por você. Quinta característica do profeta: ele é alguém que vive a virtude teologal da fortaleza. Número 1808 do catecismo. O que é a fortaleza, gente? É você ter a coragem de afrontar o perigo quando necessário, como os mártires. Afrontar o perigo por aquilo que você crê, enfrentar, sabe, o perigo por aquilo que você crê. Isso suportar o mal por um bem maior. Os mártires, são os mártires. O profeta precisa ter a virtude da fortaleza, a virtude teologal, que é dom do Espírito Santo. Pedir isso a Deus. Sexta característica do profeta: ele é alguém que paga o preço da profecia. Ele não quer agradar, ele não quer aplauso. Tempos atrás eu estava em São Paulo, uma pessoa me disse: padre, eu quero convidar o senhor, uma pessoa bem influente lá, para participar de um programa aqui, de uma televisão secular aqui, que tem bastante audiência, tal. Conversei com a pessoa por 5 minutos. Nesse programa, o assunto ia ser totalmente contrário à minha fé, cheio de gente seminua, que iam ridicularizar meu sacerdócio, a minha fé. Eu nem levei para os meus superiores. Eu falei: não, obrigado. Padre, mas você vai perder de ganhar muitos seguidores. Eu falei: eu não quero seguidores, eu quero o céu. Eu quero a verdade, eu não quero seguidores. Eu quero o céu. Já passou, sabe, essas coisas, esses pensamentos esdrúxulos. A gente não tem que ceder essas coisas. Sétima característica do profeta: ele é alguém que vive na verdade. Ele prega a verdade, ele vive a verdade. Oitava característica do profeta, presta atenção, essa é muito importante: ele prega com o desejo de salvar, não de condenar. Ele tem caridade e misericórdia para com os pecadores, e por isso lhes corrige. Porque tem gente que parece que é um inquisidor, né? Eu estou mandando todo mundo para o inferno. Não é isso, é por caridade. Nona característica do profeta: ele é alguém que vê o invisível. Ele é uma pessoa de fé e esperança, como o padre Jonas Abib, como Elias, como João Batista, como São João da Cruz. O profeta é alguém, 10ª característica, que não negocia o seu ministério, que não negocia os valores cristãos, sabe? Ele é alguém que dá a vida, que perde a cabeça, como João Batista. E não vou aprofundar muito isso por causa do tempo, o padre já está ficando sem tempo, eu poderia discorrer mais sobre esses pontos, mas enfim, você entendeu. 11ª característica: o profeta, isso aqui é maravilhoso, ele é alguém que crê e espera a segunda vinda de Jesus. Ele vê, espera, antevê a segunda vinda de Jesus. Eu vejo todas essas características aqui, sem qualquer demagogia, né, no padre Jonas Abib, meu fundador. Vejo essas características nas pessoas que se decidem pelo céu, pela fé. Vamos ficar em pé? Isso, vamos ficar em pé. Agora que você aprendeu, filho, nós vamos cantar essa canção de novo. Mas Deus está levantando aqui uma geração de profetas. É você, é você, é você, é você que está aqui, é você que está em casa. Deus vai botar fogo lá no seu ambiente através da sua fé, da sua palavra, da sua profecia. Tenha certeza. Mas olha, quando Ezequiel engoliu o rolo, Deus disse: em uma parte do seu corpo vai ser amarga, e em outra parte vai ser doce. Tem o amargo, né, às vezes da profecia, tem. Mas tem também o doce, do ver que você está salvando alguém, levando alguém para Deus. E Deus levanta profetas de todos os jeitos: profetas inteligentes, profetas cultos, profetas simples, profetas carecas, profetas magros, altos. Respeitemos os profetas, os identifiquemos e nos tornemos profetas também. Levante o seu braço, com coragem, filho, você aqui, você em casa, e diga novamente: não temerei meus inimigos. Força: não temerei o meu futuro.
futuro. Minha esperança está em Ti. Minha esperança está em Ti. Na tempestade, Na tempestade. estás comigo. Estás comigo. Eu sei que Tu cuidas de mim. Eu sei que Tu cuidas de mim. Só em Ti eu vencerei. Só em Ti eu vencerei. Só em Ti alcançarei. Só em Ti alcançarei. A minha vitória vai chegar. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer. Eu vou crer. A minha esperança está em Ti. A minha esperança está em Ti. Vou vencer. Eu vou vencer. O meu futuro está em Tuas mãos. Meu futuro está em Tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. Nenhum mal irá me atingir. Com os braços erguidos, profeta, vamos cantar isso, profetizando sobre a nossa vida, que nós somos mais que vencedores em Cristo. Não temerei.